Oi, gente! Boa tarde, tudo bem? Antes de eu dizer ou falar qualquer coisa para cada um de vocês aqui, peço que vocês compartilhem essa live, porque vai transformar a vida de cada um de vocês. Então, é muito importante que vocês compartilhem com outras pessoas, para outras pessoas também obterem esse conhecimento. Oi, mãe! Oi, Bárbara, tudo bem? Bom, eu acho que já deu o tempinho de cada um de vocês compartilhar. Mas antes de eu dizer qualquer coisa, fala pra mim quem que tava aqui na live de domingo passado. Bom, hoje nós vamos falar sobre propósito. E uma pergunta que eu quero deixar é: você sabia que viver uma vida de propósito pode aumentar o seu tempo de vida nessa terra? Gente, é uma coisa muito interessante, porque quando eu fui pesquisar, nem eu mesma sabia que viver uma vida de propósito na Terra faz aumentar o seu tempo de vida. E aí, três pesquisadores de universidades inglesas fizeram. Eles pegaram 10.000 pessoas acima de 65 anos, dividindo em grupos dos que tinham um propósito claro de vida e já faziam, e os que não tinham um propósito claro de vida. O resultado apontou que 9% dos que tinham propósito de vida faleceram durante o estudo, contra 29% dos que não tinham nenhum propósito. O grupo que tinha um propósito claro viveu 2 anos a mais. Então, e é o que o estudo revela. Pessoas que viam um sentido real no que faziam tinha 30% de menos chance de morrer do que as demais. Então é incrível, porque a partir do momento que você decide viver o seu propósito, você tem mais tempo de vida nessa terra, porque é o tempo para você cumprir o seu propósito. Bom, muitas pessoas falam sobre propósito, mas poucas explicam o que é. E eu vou explicar para cada um de vocês que está aqui o que é o propósito. Propósito é o motivo que te faz acordar e você olha e percebe as vidas que estão sendo transformadas pelo que você tem feito. É o propósito. O propósito ele não tem a ver com você. O propósito tem a ver com a transformação do outro. Então, mesmo que você se sinta muito nervoso antes de começar a palestrar ou falar alguma coisa, lembre-se, o propósito não tem a ver com você, e sim com a transformação do outro. É ter um motivo forte e significativo que impulsiona nossas ações e decisões que dá sentido à nossa vida. Então, é o que dá sentido à nossa vida. O propósito é o que dá sentido às nossas vidas, porque a partir do momento que nós vivemos ele, nós percebemos que é assim, nós queremos viver mais tempo, para cumprir mais o que nós somos chamados para fazer. E terceiro, quando você vive uma vida do propósito do Senhor, todas as coisas em sua volta cooperam para o seu próprio crescimento. Então, não adianta nada você cumprir o seu propósito sendo que você não adora o Senhor. Então, sempre coloque Deus em primeiro lugar antes de tudo, porque Deus tem que ser o centro da nossa vida. Bom, vou falar aqui um exemplo, vou citar alguns aqui para vocês, alguns exemplos que vão te esclarecer melhor sobre viver uma vida de propósito e te fará refletir em sua vida para uma autoanálise do propósito da sua vida, independente de sua idade. Bom, como alguns de vocês sabem, eu tenho apenas 14 anos e tenho convicção de que Deus me enviou para essa terra com uma missão, por isso preciso cumprir o meu propósito. Vou citar aqui para vocês 2 exemplos. Bom, como o propósito também é algo que você faria de graça, você faria de graça, você não se importaria quanto você receberia, você só se importaria com a transformação da vida de outras pessoas. Você não ligaria para quanto de dinheiro você recebe. Porque mesmo que você não receba dinheiro, você vai ter a satisfação de outras pessoas sendo transformadas através da sua fala. E é o que eu estou fazendo aqui, trazendo para vocês esse conteúdo através de lives, e-books, grupos de WhatsApp para interagirmos sobre o assunto. Estar aqui com vocês é cumprir parte do meu propósito. O segundo exemplo é a Francine Oliveira, que inclusive, para quem não sabe quem é a Francine Oliveira, ela é a minha mãe, a minha mentora, a minha pastora, ela é tudo pra mim. Ela tem o propósito de transformar a vida das pessoas através do conhecimento.
E um dos cursos que ela transforma a vida de cada pessoa é o método de oratório inteligente. Gente, as pessoas chegam no método de oratório inteligente totalmente acanhados, tímidos, mas a partir do momento que ela passa o conteúdo para cada um deles, todos eles saem transformados, prontos para transformar a vida de outras pessoas. Igual a Francine Oliveira fez com cada um deles. Sai transformando a vida de outras pessoas através do que eles aprenderam no método de oratório inteligente, que é apenas um dos treinamentos dela, que ela tem vários, que ajudam muitas pessoas. Ela tem a formação de líderes, que ajuda a transformar líderes. E uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês. Você tem vivido uma vida de propósito? E para você que ainda tá meio perdido, não sabe qual que é o seu propósito, quer descobrir qual que é o propósito, vou fazer uma pergunta. Vou falar para cada um de vocês como fazer para encontrar o seu propósito. Porque é uma dúvida que muitos têm. Nossa, mas todo mundo fala de propósito, mas poucos explicam como fazer para encontrar. A primeira fala que eu vou dizer. Propósito se manifesta na prática. Então, você tem que praticar aquilo que você gosta de fazer. Porque assim, você vai percebendo o que é. Então, lembre-se, propósito você faria de graça. Você não se importaria com o dinheiro que você ia receber. Você ia sim se importar com a transformação de cada pessoa. Algumas dicas que eu vou dar para encontrar o seu propósito. A primeira dica: busque olhar para aquilo que te incomoda. Então você tem que olhar para aquilo que te incomoda. Porque, imagina, eu tô trabalhando numa coisa que eu não gosto. Então provavelmente isso não é o seu propósito. Por quê? Porque tá te incomodando. O teu propósito não vai te incomodar. Ele vai te deixar feliz. E vai ser a motivação de você acordar todos os dias. Segunda dica: estabeleça prioridades. Você tem que estabelecer prioridades, porque assim vai ser mais fácil de você descobrir o que você quer fazer e qual o seu propósito de vida. Terceiro, entenda o que é importante pra você. É igual buscar prioridades. Entender o que é importante pra você. Você tem que entender o que é importante. Então sempre busque prioridades. Entenda o que vai fazer, o que faz sentido pra você fazer. O que é muito importante, quando você faz, o seu coração pulsa, ele fica totalmente alegre, totalmente feliz. Então provavelmente aquilo é o seu propósito. Quarto, olhe para o que você já faz. Imagina, olhe para o que você já faz. Se você faz algo que o seu coração fica totalmente feliz fazendo, provavelmente é o seu propósito. Porque o seu coração pulsa, ele fica alegre. Só de ouvir falar que você vai fazer aquilo, você fica totalmente feliz. E o quinto, e não menos importante, que é o mais importante de todos, que eu considero muito importante, que não pode faltar. Ore a Deus para te revelar. Porque quando você orar a Deus para te revelar, você vai ter mais certeza ainda de que é aquilo que você quer fazer. E você não pode deixar a oração para o último lugar. Tem que sempre deixar em primeiro lugar. Porque tem que ser a coisa mais importante da sua vida. Orar a todo momento e buscar a Deus. Porque assim Ele vai te ajudar a encontrar o seu propósito. Segunda, propósito deve ser visto como um legado. Qual legado você deseja deixar no mundo ou nas pessoas à sua volta? Qual legado você pensa em deixar depois que você morrer? Bom, se imagine no momento do seu funeral. Você quer ser lembrado apenas pelas pessoas da sua família, pelo que você fez? Ou você quer ver milhões de outras pessoas dizendo: nossa, eu fui transformada através da vida dessa pessoa. Essa pessoa fez uma parte muito importante da minha vida. Ela me deu mais conhecimento. Então você quer só a sua família no seu funeral dizendo o que você fez pra elas? Ou você quer milhares, milhões de outras pessoas dizendo o tanto que você transformou a vida de cada uma delas? E eu vou falar um versículo pra vocês. Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Então, não importa. Os planos do Senhor sempre vão ser mais importantes do que o seu. Você tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar. Esse versículo está dizendo que fazemos muitos planos, mas apenas o plano que vai engrandecer o nome do Senhor através da sua vida vai permanecer. Porque não importa, tudo que você faz tem a ver com o nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem que mostrar
que ele é importante na sua vida e o quanto ele vai ser importante na vida de cada uma das outras pessoas. Então sempre leve o evangelho para cada uma das pessoas. Agora eu vou dar 3 passos para viver o propósito de Deus. Mas já clica aqui no aviãozinho e já vai compartilhando para todas as pessoas que você acredita que precisam descobrir esses 3 passos para viver o propósito de Deus. Por quê? É muito importante ver sempre o propósito de Deus na vida de cada um. O propósito de Deus tem que sempre prevalecer na nossa vida. Nunca pode ser os nossos planos. Tem que ser o plano que vai levar o nome do Senhor Jesus Cristo para todo lugar. Então, eu vou falar 3 passos para viver o propósito de Deus na sua vida. Primeiro, vá onde Deus mandar. Bom, estou falando em espaço geográfico. Tipo, você sente que talvez o que Deus tem pra você não é na sua cidade? É em outra cidade, outro país, outro estado? É o que eu sinto. Desde sempre, eu acho que eu tinha Acho que desde sempre mesmo, desde quando eu era pequenininha eu falava, vou morar nos Estados Unidos. Eu vou morar nos Estados Unidos, eu tenho certeza que eu vou morar nos Estados Unidos. Foi até por isso que eu comecei a estudar inglês e comecei a me interessar muito por inglês. Porque no meu coração eu vou morar nos Estados Unidos, eu tenho certeza que eu vou morar nos Estados Unidos. E eu tenho a convicção e certeza que eu tenho um propósito para cumprir nesse lugar. Porque se no meu coração queima por morar nos Estados Unidos, quer dizer que o Senhor tem um propósito para cumprir na minha vida naquele lugar. Segundo, enfrente o que vier. Muitas dificuldades vão vir quando você começar a cumprir o seu propósito. Por quê? Porque o inimigo não quer que nós cumpramos o propósito do Senhor na nossa vida. Não quer que outras pessoas conheçam a Jesus. Não quer que outras pessoas tenham conhecimento. Porque ele quer que outras pessoas fiquem abaixo. Então, enfrente o que vier, independente das dificuldades que vier, em frente. É tipo Moisés. A Bíblia fala do caso de Moisés, que foi um homem em sua fase adulta com 40 anos, que se tornou um assassino. Mas não foi porque ele queria ser assassino. Simplesmente aconteceu por causa da situação. Ele viu um negócio que deixou ele tão bravo que, Mesmo assim, o propósito de Deus, 40 anos depois, então você imagina, ele tinha 40 anos quando isso aconteceu. 40 anos depois, ele foi lá e cumpriu o propósito de Deus, que foi libertar o povo. Então, Moisés, independente do que aconteceu no passado dele, Deus cumpriu o propósito que tinha na vida dele. Então, independente do que aconteceu no seu passado, independente do que houve no seu passado, Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na vida de cada um de vocês que está aqui nessa live. E eu quero deixar uma pergunta. Moisés, enquanto ele não cumpria o propósito, muitas pessoas eram escravas de Faraó. Muitas pessoas eram escravos. Por quê? Porque ele não cumpria o propósito. Enquanto ele não cumpriu o propósito, pessoas não foram libertas. E eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês daqui. Quantas pessoas estão sendo escravas de alguma área de sua vida porque você ainda não se decidiu em viver o seu propósito? Muitas pessoas não estão tendo conhecimento porque você não decidiu, não pegou a posição e falou, vou levar esse conhecimento para todas as pessoas que precisam. Você precisa tomar essa posição e levar para todas as pessoas que precisam ser libertas de pensamentos que não fazem bem, ser libertas da escravidão. Enquanto você não tomar sua posição, muitas pessoas serão escravas, porque você não tomou a sua posição. Então você tem que tomar a sua posição para o propósito de Deus ser cumprido na sua vida. E para você ter um propósito. E terceiro, cumpra a sua missão. Após descobrir o propósito também, não adianta nada eu descobrir o propósito e deixar só pra mim, E após descobrir seu propósito, você não pode deixar só pra você. Você tem que levar para outras pessoas. Deve buscar formas de cumpri-lo, transformando a vida de outras pessoas. Você não deve deixar só pra você. Porque do que vai adiantar você descobrir o seu propósito? Vamos falar. Descobrir que eu sou palestrante.
E aí, você não vai palestrar. Por quê? Porque eu tô com vergonha. Gente, nós não podemos deixar isso. Porque enquanto você não tomar a sua posição, pessoas serão escravas. Porque você não quis transformar a vida delas. Então lembre-se, propósito não tem a ver com você, e sim com a transformação do outro. Mesmo que ficamos nervosos, porque é normal, todos nós ficamos nervosos. Tipo eu, antes de começar a live, todas as vezes antes de começar a live eu fico nervosa. Nossa, eu fico pensando, nossa, será que vai dar certo? Será que não vai? Mas lembre-se, mesmo que você fique muito nervoso, você tem que cumprir. Porque pessoas vão deixar de ser escravas através da sua fala. Por exemplo, você gostaria de ser médico por dinheiro ou para salvar vidas? Porque não faz nenhum sentido o médico querer ser médico por dinheiro. Ele tem que querer ser médico para salvar vidas, transformar vidas, trazer pessoas de volta à vida. Gostaria de ser advogado por status ou para ajudar pessoas? Você não deve querer ser advogado, nossa, só pra você chegar, sei lá, no seu amiguinho, no seu parente e falar, nossa, eu sou advogado e você não é nada. Você não deve fazer isso. Sabe por quê? Porque você não deve ser advogado por status, você deve ser advogado para ajudar as pessoas. Porque imagina, quantas pessoas são presas justamente por casos que não foram elas que cometeram, mas a justiça cometeu um erro. Então você não pode querer ser por status, ou para jogar na cara do outro que você é advogado e a outra pessoa não é nada. Não, você deve cumprir, deve ser porque o seu coração pulsa por fazer aquilo. Deve ser porque o seu coração fica feliz quando você faz aquilo. Porque você tem anseio de ajudar as pessoas. E uma frase muito interessante: o propósito sempre virá de Deus para você, reflete no outro e volta para Deus. Então é assim, o propósito, Deus que traz para nós, reflete no outro, que aí, a partir do momento que você decide que você vai viver esse propósito, reflete no outro, que aí o outro vai passando para outras pessoas também, e aí volta para Deus. Por que volta para Deus? Porque você cumpriu o seu propósito nessa terra. Você tá cumprindo o que você deve fazer nessa terra. E não deixando de lado ou ficando com vergonha de fazer aquilo. Não, você tá cumprindo aquilo que você foi chamado para fazer. Então lembre-se, o propósito sempre virá de Deus para você e reflete no outro e volta para Deus. O propósito de Deus para você reflete no outro e volta para Ele. Bom, após essas coisas incríveis, dicas incríveis, estou aqui para dar uma dica final. Gente, já pegue, se você ainda não pegou um papel e caneta, caderno e caneta, já pegue. Porque você vai precisar. Porque essas perguntas vão ser essenciais para você descobrir o seu propósito. Então, vou esperar cada um de vocês pegar o papel e caneta neste momento. Oi, Matheus. Bom, eu acho que já deu um tempinho para cada um de vocês pegar a caneta, o papel e a caneta. Então, a primeira, vou deixar 5 perguntas. Vou deixar 5 perguntas abaixo para você descobrir o seu propósito. A primeira pergunta é: quem é você? Quem é você? A segunda é: o que você faz ou gostaria de fazer? A terceira é: para quem você faz? A quarta é: o que essas pessoas querem ou precisam? E quinto: como elas mudam com o resultado aquilo que você faz? Bom, para alguns de vocês que não sabem ainda como responder essas perguntas, eu vou dar um exemplo meu. Bom, a primeira pergunta é: quem é você? Bom, eu sou a Sara Oliveira e tenho 14 anos. A segunda é: o que você faz ou gostaria de fazer? Eu ajudo as pessoas a trilharem um caminho melhor. A terceira é: para quem você faz? Faço para adolescentes, jovens e adultos que estão perdidos em suas próprias mentes. A quarta é: o que essas pessoas querem ou precisam? Essas pessoas querem e precisam de autoconhecimento para se sentirem realizadas.
E a quinta pergunta é: como elas mudam com o resultado daquilo que você faz? O resultado é que elas se aproximam mais de Deus e buscam de Deus e mudam sua forma de agir, impactando outras vidas. Então, como eu disse, propósito, ele não tem a ver com você. Ele tem a ver com a transformação que a outra pessoa vai ter através da sua vida. Então, a partir do momento que você decidir viver ele, a sua vida vai ser transformada. E a vida de outras pessoas que estavam presas vão ser libertas. Porque você decidiu que você deveria cumprir o seu propósito. Então lembre-se, propósito, não adianta nada você descobrir e guardar ele só pra você. Você não deve descobrir e deixar ele só pra você, não. Você deve descobrir ele e transformar a vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam ser libertas. Igual Moisés libertou o povo. A partir do momento que ele decidiu, falou, eu vou fazer. Mesmo ele sendo gago, que ele era gago, mesmo ele sendo gago, a partir do momento que ele tomou a decisão, eu vou libertar o povo. A partir do momento que ele libertou o povo, portas foram abertas para ele libertar o povo. E assim, outras pessoas puderam ser libertas dessa transformação. Puderam ter essa transformação. Então lembre-se, propósito, você não deve guardar propósito só pra você. Você deve levar ele para transformar a vida de outras pessoas também. Muito obrigada por... A Francine pediu para repetir as perguntas, então eu vou repetir, ó. A primeira pergunta é: quem é você? A segunda é: o que você faz ou gostaria de fazer? A terceira é: para quem você faz? A quarta é: o que essas pessoas querem ou precisam? E a quinta: como elas mudam com o resultado daquilo que você faz? Então, como eu disse, essa última pergunta é muito interessante. Como elas mudam com o resultado daquilo que você faz? Então, quando você descobrir o seu propósito, as pessoas vão obter um resultado e vão ser libertas daquilo que prendiam elas. E aí, a partir desse momento, elas vão obter mais conhecimento e levar para outras pessoas terem esse conhecimento também. Muito obrigada por cada um de vocês que assistiram essa live, porque eu tenho certeza que essa live foi transformadora na vida de cada um de vocês. Então, antes de eu encerrar, peço que cada um de vocês entrem no meu grupo de WhatsApp, porque lá eu vou passar conteúdos que só quem tiver lá no grupo vai saber. E lá vai ter um e-book incrível, gente, dessa live que aconteceu hoje, e vai ter muitas coisas interessantes. Então, espero cada um de vocês lá. Muito obrigado por cada um de vocês terem me ouvido. Tchau! Até semana que vem!